Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte, hoje dando início ao quarto bimestre. E nós já temos aí na nossa apostila, né, unidade 7 e 8 nesse bimestre. E hoje, né, nesse início de quarto bimestre, iremos trabalhar nada mais, nada menos do que o circo, a origem do circo, como tudo se iniciou, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao circo, mas aqueles que foram sabem muito bem do que estou dizendo. São espetáculos fantásticos, com artistas fantásticos. Se você ainda não foi, não perca a oportunidade quando puder, tá? Depois que passar essa pandemia aí, provavelmente, se tiver a oportunidade de ir a um circo, vá, porque vocês não irão se arrepender. É claro que existem aqueles que têm as suas fobias, né? Por exemplo, tem muita gente que tem fobia a palhaço. E aí não é recomendável mesmo que vá, porque existem muitos palhaços no circo e provavelmente você vai ficar muito assustado. Mas se você também, né, quiser, por exemplo, tentar vencer esse medo, vá, vocês vão ver que os palhaços são apenas palhaços e não os monstros como surgem nas nossas mentes aí. Então, sem enrolação, vamos lá. Unidade 7, página 2. O maior espetáculo da Terra. Nós já temos aqui de início 3 questões que gostaria que vocês respondessem e posteriormente postassem para mim em produções acadêmicas com o tópico A Origem do Circo, tá? Vai estar lá em produções acadêmicas. Todas as atividades relacionadas hoje, que vocês tiverem que fazer hoje, coloquem em produções acadêmicas para que eu possa corrigir. Página 3. Nós temos aqui os objetivos dessa unidade. Então, os objetivos: estudar as origens do circo. Então, ver onde ele nasceu, como que ele se desenvolveu até ser o que nós conhecemos hoje. Fazer um número de mágica. Se estamos falando de circo, é óbvio que temos que fazer as mágicas também. E nada melhor do que aprender um truque de mágica. Pô, seria fantástico, né? Então vocês irão aprender isso também. Investigar a arquitetura da Roma Antiga. Por que investigar a arquitetura da Roma Antiga? O que isso tem a ver com o circo? Então, segundo fontes e estudos, é basicamente na Roma Antiga onde o circo se origina. E refletir sobre a política do pão e circo, isso vou deixar mais para frente para poder explicar bem bonitinho o que é política de pão e circo, tá? É uma questão muito séria. Então nós temos ali, o circo chegou. Imagine como seria acordar e, ao abrir a janela do quarto, dar de cara com o circo sendo montado diante de seus olhos, pois foi o que aconteceu com um grande cineasta italiano chamado Federico Fellini. Leia a seguir o que ele fala sobre essa experiência. A chegada do circo durante a noite, na primeira vez que eu vi, ainda criança, teve o cunho de uma aparição, um mundo novo, não precedido por nada. Na noite anterior não existia e, na manhã seguinte, ali estava, diante da minha casa. De saída, pensei se tratar de um barco desproporcional, logo a invasão, pois foi isso, uma invasão. Estava ligado com algo de marinho, uma pequena tribo pirata. Se vocês já viram um circo sendo montado, já devem ter meio que associado ao que o Federico quis dizer, né? Porque são ali inúmeras colunas, mastros, cordas, lona, tudo se assemelhando a um navio. Então, quando ele observou aquilo, ainda criança, ele viu pela janela ainda criança tudo aquilo, ele pensou que estavam construindo talvez um barco, um navio. E na manhã seguinte, quando ele viu tudo aquilo montado, pense, de um dia para o outro montaram tudo, ele ficou maravilhado com tudo aquilo que ele estava vendo. E nós temos uma pequena informação sobre o Federico Fellini, 1920 a 1993.
Maquiado como um palhaço nesta imagem, o cineasta italiano Federico Fellini era apaixonado pelo circo. Premiado internacionalmente, o diretor Fellini foi uma criança tímida, não gostava de esportes, adorava construir marionetes e desenhar. Quando jovem, trabalhou como ilustrador, caricaturista e jornalista. Memórias de sua infância na cidade de Rimini estão presentes em vários de seus filmes. Para ele, o cinema tinha muito em comum com o circo, universo que sempre o fascinou. Então aqui nós temos, né, o Federico se fantasiando de palhaço. Aqui nós temos um desenho dele referente ao palhaço. Agora a gente vai partir para cá, tá? Tudo aquilo ali que a gente viu nessa página 3 do circo, eu vou começar a abordar melhor nesses slides que eu tenho aqui, tá? Então, origem do circo. Origem do circo, né? Vamos lá. Então, existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. Entretanto, foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham ao que conhecemos hoje. Então foi no Império Romano que o circo ele ganha mais forma, ele se desenvolve e ele fica parecido com o que nós conhecemos hoje. Tanto é que a palavra circo tem origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. O termo remete às arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas. Então, nas arenas romanas, nós tínhamos toda aquela, podemos dizer, de carnificina, né? Então, dentro de uma arena, o que acontecia? Geralmente eles colocavam os escravos para degladiarem, né? Os gladiadores colocavam animais para enfrentar esses gladiadores, e era uma forma de entreter as pessoas. Aconteciam então ali diversas situações, diversos números para que eles pudessem se entreter, tá? Então foi através dessa ideia de arena que começou a ser mudada, né? Foram tirados a carnificina, aquela matança toda, e começaram a integrar números de circo mesmo, números circenses, tá? O primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circus Maximus, construído por volta do século IV a.C., durante a Roma Antiga. A estrutura tinha capacidade para abarcar 150.000 pessoas e exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos incomuns. Então aí tudo que eu já estava explicando para vocês, né? Depois de um incêndio que o destruiu, o Circus Maximus foi substituído em 40 a.C. pelo que chamamos hoje de Coliseu. Este é o Coliseu. Essa nova arena também exibia as mesmas apresentações, mas para um público menor. Então aqui nós temos o Circus Maximus, né? Tudo isso aqui, olha só como ele era gigante. Cabia ali aproximadamente 150.000 pessoas. E olha só, aqui aconteciam as corridas de cavalos, corridas de biga, lutas de gladiadores provavelmente aconteciam aqui nesse espaço. E depois de um incêndio que destruiu praticamente todo ele, nós temos a construção do Coliseu, né, a mais famosa construção da Roma Antiga aí, que era onde também aconteciam ali as lutas de gladiadores. Ele é mais conhecido por lutas de gladiadores, né, os animais ferozes e tal. Com a chegada da Idade Média, a queda do Império Romano
e a queda do Império Romano, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos, como praças, entradas de igrejas e feiras. Segundo o professor de artes cênicas e técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Luiz Rodrigues Monteiro, nasciam assim as famílias de saltimbancos que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos, de pirofagia, malabarismo, dança e teatro. Apesar de todo esse processo, foi apenas no século XVIII, na Inglaterra, que os circos ganharam características modernas, com picadeiros apresentando os tipos de artes circenses que conhecemos. Um marco para a história do circo foi também o Anfiteatro Real das Artes, esse aqui, ó, tá? Criado pelo cavaleiro inglês Philip Astley em 1768. Nesse anfiteatro havia shows equestres, né, shows com cavalos, e entre apresentações com os cavalos podia-se ver exibições de malabarismo e palhaçaria, né, palhaçadas. Esse modelo de apresentação agradou muito o público e passou a ser reproduzido em outros picadeiros em todo o mundo. Então é mais ou menos por aí que nós temos a origem do circo, né? Como ele nasce e se desenvolve. Então ele começa a acontecer na Roma Antiga, se desenvolve ali, começa a ganhar alguns espetáculos. Posteriormente, na Inglaterra, no Anfiteatro Real das Artes, ele ganha mais apresentações, mais artistas circenses e se desenvolve para o que nós conhecemos hoje, ok? Agora, retornando à apostila, nós temos um exercício aqui na página 3, aqui, ó, que diz o seguinte: que tal fazer como como Fellini, né, Federico Fellini, e desenhar em seu diário de bordo algumas das atrações do circo? Nós não utilizamos o diário de bordo, então o que vocês farão? Vão desenhar em seu caderno 3 atrações de circo, tá? Vão procurar lá, isso aqui é uma atração de circo, vou desenhar. Isso aqui é uma atração de circo, vou desenhar. Isso aqui é uma atração de circo, vou desenhar. Eu quero que vocês procurem algo diferente. Quando a gente fala em circo, a gente lembra de palhaço, mágico, malabarista. Eu gostaria que vocês pesquisassem outros artistas circenses e tentassem desenhá-los. Então são 3. Tá? 3 artistas circenses desenhados no caderno, tira a foto, posta em produções acadêmicas. Certo? Pessoal, então, por hoje é isso. Cuidem-se e até a próxima aula.